E terminando a nossa pequena maratona a respeito dos lombardos, longobardos, né? Dentro da Península Itálica, digamos, dentro da região do Vêneto que estamos explorando, eu gostaria de trazer mais alguns detalhes relevantes. Para quem não sabe, os lombardos ou longobardos, eles não eram cristãos, eles se convertem ao cristianismo só depois, quando estão ali dentro da Península Itálica. Então, eles trouxeram ali consigo a religião germânica barra nórdica, né? Coisa que eu pretendo explorar um pouquinho mais adiante, não nesse vídeo, mas também teremos alguns traços importantíssimos nesse aspecto aqui nesse vídeo. Te convido para ficar até o final. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e já aproveito para te convidar para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, claro, né? Deixa aí o seu comentário sempre. Se não quiser comentar, deixa um emoji, qualquer coisa assim, porque ele ajuda o vídeo, ele ajuda a ranquear melhor o vídeo, deixando um emoji, um leão, que é o símbolo do Vêneto, né? A gente está fazendo isso, deixando o leãozinho, esse tipo de coisa, então ele ajuda muito o canal. E claro, se você também é novo, ou se não é novo, é inscrito, mas nunca teve, digamos, o conhecimento ali que existe o sininho, né? Existe um sininho ali do lado que é o sininho das notificações. Então aperta esse sininho das notificações para você receber sempre os vídeos no seu YouTube, na sua conta do YouTube. Aí você vai ser alertado a cada vídeo novo que sair no canal. O canal, ele tem vídeo todos os dias. Vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Olha só, eu fiz umas pesquisas aqui para vocês, eu separei alguns textos relevantes, até mesmo para a gente não se perder e trazer coisas profundas a respeito, pelo menos ali, dos impactos dos longobardos dentro da sociedade, né, da civilização vêneta. Os lombardos, a linhagem pérfida, foi um texto que eu encontrei, se não me foi do Papa Estevão III, que ele diz algo assim: da linhagem pérfida e fedorenta dos lombardos, que nem mesmo é enumerada entre os povos e da qual é certo que se originou a raça dos leprosos, a Itália deve ser libertada, escreveu o Papa Estevão III em 770 ao rei dos francos, para convencê-lo a invadir a Itália e por fim ao reinado dos lombardos. Então foi um comentário meio pesado aí, nada politicamente correto, porém se tinha essa visão militar, né? Vamos lá para o número 2, um fato importantíssimo que eu encontrei: os laços com a linhagem do mal. Então, praticamente, eles tinham essa coisa de chamar não só os lombardos ou longobardos, mas todos os homens, né, os povos que vinham lá do norte, porque a grande maioria deles, né, não eram cristãos e toda aquela coisa, então sempre se atrelava a isso. Olha só, faz sentido para nós hoje, fica aqui, né, uma das perguntas que eu encontrei num artigo, no artigo Vêneto, faz sentido para nós hoje nos reconectarmos com os lombardos? Até que ponto eles se tornaram parte do nosso legado do passado? Então é importante a gente explorar um pouco sobre isso. Os lombardos não têm lugar na nossa história nacional, dizem eles lá, né? Outros foram protagonistas e os períodos que marcaram os acontecimentos. Os lombardos não eram nem romanos nem cristãos, então eles dizem que não tem lugar do tipo porque eles não são muito citados, tá? Não estão querendo afirmar que eles não têm lugar, tá querendo dizer que eles não são muito citados, parece que eles não têm lugar na história deles lá. Na verdade, eles lutaram contra essas duas realidades, né? Eles lutaram, se a gente for perceber pela história, eles lutaram tanto quanto os romanos e também contra o cristianismo, né? Pelo menos numa fase inicial. Ainda que posteriormente se convertessem e mesmo que se transformassem em continuadores e herdeiros do mundo romano-cristão, eram considerados um corpo estranho. Mas depois de 200 anos de vida comum, de 569 a 774, os invasores lombardos e os nativos romanos, enfim, aqui eles estão falando sobre todos ali, né, na Península Itálica, porque os lombardos se alastraram por outros lugares, então os nativos de a cultura que foi deixada do Império Romano, eles estão querendo dizer. A gente pode substituir isso por vênetos, né? Lombardos e os nativos vênetos haviam se tornado um único povo e se distinguiam com grande dificuldade. A história dos lombardos, portanto, merece uma reavaliação, tá?
E uma contribuição significativa para o conhecimento desse povo poderia vir do estudo da necrópole de Dueville. Para quem não conhece, fica lá em Vicenza. É uma cidadezinha, lá um vilarejo, Dueville. A maior das descobertas até agora na Itália. Quem são eles e de onde vieram? Vamos deixar isso claro, eles vieram de um local chamado, de uma região chamada Panônia, correspondente à atual Hungria. Os lombardos chegaram à Itália em 569 sob a liderança do rei Albuíno. Em poucos anos conquistaram a maior parte da Itália, excluindo o exarcado de Ravenna, né? A área de Roma, a Ligúria e outras áreas costeiras que permaneceram nas mãos dos bizantinos. Então, outras áreas costeiras, Veneza. Veneza também entra ali, que ainda continuou no início com esse pacto com os bizantinos e depois foi tomando cada vez mais poder e os bizantinos cada vez perdendo mais força, até que se tornou a Sereníssima República de Veneza e não quiseram mais ser uma mera província dos bizantinos. Pequenos em número, mas de caráter nobre e orgulhoso, os longobardos, ou os homens de barba longa, porque isso significa lombardos, tá? Ou longobardos, homens de barba longa, migraram para a Itália. O número de migrantes é talvez 150 ou 200 mil indivíduos, carroças, rebanhos e famílias. Os lombardos, movidos pelo desejo de encontrar regiões melhores, com presença de sistemas agrícolas menos primordiais e condições climáticas mais favoráveis, penetraram na região friulana em 569 e organizaram o primeiro ducado, Cividale. Com a chegada dos lombardos, muitas cidades e vilas ficaram em estado de abandono. Foi uma longa fase de decadência, iniciada antes da chegada dos lombardos, caracterizada pelo encolhimento das áreas habitadas e pela deterioração da maioria dos edifícios vênetos. Tá? Avançam sem encontrar obstáculos e pararam em Pávia. Pávia é forçada a se render após 3 anos de cerco. Albuíno, seu rei, estabeleceu seu quartel-general em Verona, a primeira capital lombarda. Mais tarde, em Verona, ele foi morto por uma conspiração. Então, o processo de fusão, como ocorreu esse processo de fusão entre os lombardos e os vênetos? Os lombardos, eles não se mantiveram durante todo o seu reinado na Itália como um grupo etnicamente distinto da população. Tá? Fragmentado em várias áreas regionais, nem garantiram sua própria hegemonia com a transmissão exclusiva da lei por descendência sanguínea. Lentamente, até os descendentes dos derrotados, né, daqueles que eles venciam, tiveram a possibilidade de se tornar lombardos ou de assumir todos os direitos e vantagens dos lombardos. O principal elemento que ajudou na fusão foi o religioso. A conversão ao cristianismo foi um fenômeno básico, silencioso e generalizado. Cerca de 100 anos após sua chegada à Itália, os lombardos se converteram oficialmente ao cristianismo. 100 anos depois. Como eu já mencionei lá no início, eles chegaram, eles ainda eram pagãos, né? Tinha essa cultura, essa religião germânica / nórdica, que enfim é basicamente a mesma coisa, e então depois eles se convertem ao cristianismo. O nascimento de uma nova sociedade. A sociedade articulou-se, a dinâmica econômica quebrou a compacidade original da linhagem, empurrando alguns longobardos para condições de pobreza e permitindo também a ascensão econômica dos descendentes das populações conquistadas. A sociedade estabelecida com as raízes dos recém-chegados organizou-se acolhendo a tradição dos conquistadores, integrando-a na tradição vêneta. Assim formou-se uma sociedade mista vêneto-bárbara. Então, o que acontece é que houve ali uma fusão entre vênetos e bárbaros. Isso, óbvio, né, aconteceu também em outros lugares onde os lombardos estavam. Então, principalmente na Lombardia, né, da população original que estava lá, que se fundiu com os bárbaros e assim por diante. Isso aconteceu também no Vêneto, principalmente na maior parte do Vêneto. Né? Vamos lá, os longobardos em Dueville. Então vamos colocar a nossa lupa lá em Dueville, lá em Vicenza, nessa cidade aqui, né, onde eles já fizeram grandes escavações e provavelmente vão escavar um pouco mais. Né? Os restos de várias necrópolis foram descobertas em Dueville. Em 1911, 15 sepulturas foram cavadas. Em 1954, mais 4 túmulos foram escavados em Belvedere.
Enterros ou sepulturas semelhantes também foram encontradas na Abadia de Santa Maria. E em 1911 foram encontradas 12 facas, 4 espadas, 2 pontas de lança, uma bossa de escudo, uma cruz de ouro, um anel de ouro, 2 vasos de cerâmica. Depois a gente vai aqui, já finalizando o vídeo, para a escavação de 1993. Vamos ver o que eles falam. Dada a existência de várias sepulturas, é evidente que o assentamento lombardo em Dueville foi notável, lá em Vicenza. As descobertas nas tumbas também pressupõem a presença constante na cidade de uma grande comunidade lombarda. Só na área de Ronzani, durante as escavações iniciadas em 1993, nos 2 lotes descobertos existem mais de 400 sepultamentos dos lombardos. Foi bem relativo, foi bem considerável, eu diria. Tudo indica que poderão existir também inúmeras outras sepulturas nas áreas adjacentes aos 2 lotes. Então, como falei para vocês, existem mais escavações a serem feitas, não sei em que pé isso anda, porém, aos poucos vai fazendo, até mesmo porque esse tipo de coisa custa, né? É caro. É uma necrópole muito extensa, talvez a mais importante da Itália, mesmo os topônimos lombardos, como San Fosca ou San Michele, São Miguel, né? Eles... para quem não sabe, os lombardos eles tiveram um apego muito grande pelo arcanjo Miguel. Tá? Provavelmente porque é uma figura guerreira, né? De um arcanjo guerreiro, e ele tem toda essa coisa mais aguerrida, então eles gostavam desse tipo de figura. Tá? Até mesmo dentro do cristianismo eles procuravam sempre as figuras que eram mais próximas à cultura militar, né? A cultura da sociedade militarizada, que era a sociedade bárbara. Eles sempre iam mais para esse lado. Então o arcanjo Miguel era muito venerado por eles, tanto que eles construíram várias igrejinhas com o nome dele. Tá? Mesmo os topônimos lombardos, como San Fosca ou San Michele, no caso aqui em italiano, no Vêneto pode ser Michele ou Miguel, Anca, dão uma ideia de quão extenso pode ter sido o assentamento lombardo no nosso território. Os mortos foram encontrados, mas onde estão os vivos? Eles pedem. Dueville era um assentamento lombardo estável. Eles sabem onde se tinha a necrópole, mas eles não fazem ainda muita ideia do convívio ali, né, do que eles faziam naquele lugar, os vivos. Né? A escavação trouxe até agora quase 300 sepulturas de indivíduos do sexo masculino e feminino, em idade adulta e infantil. Os bens funerários presentes em um grande número de enterros são compostos principalmente por objetos bastante modestos. Em muitas tumbas foi encontrado um pente de osso, em outras pulseiras, colares e em outras facas. Então, finalizando o nosso vídeo, olha só que coisa interessante, ao lado das sepulturas, os lombardos plantavam postes. Como em nossos cemitérios, em frente aos túmulos colocamos o símbolo da cruz, os lombardos colocavam varas, bastões simples que indicavam a sepultura. Né? Como a lança era a arma típica do guerreiro lombardo, caso, né, a pessoa ali, o guerreiro, morresse longe do seu povo, a lança encimada por uma pomba, que era para eles o símbolo da alma do defunto, era plantada sobre o túmulo vazio. Então olha só que interessante, né? Principalmente é um aspecto que não era muito cristão. Até vocês podem pensar, mas a pomba, ok, mas ela faz um pouco parte de mais ou menos, geralmente assim, de uma cultura um pouco mais vasta de todos os povos, tá? Essa aqui se diz que são traços que eles herdaram lá do paganismo, porque, enfim, era pouco tempo que eles tinham se convertido. Então, o que eles faziam? Eles ainda não tinham essa coisa de colocar cruzes, né? Depois, mais tarde, sim, quando eles se integram, eles são assimilados à população vêneta ali, ou em outros lugares da Itália, enfim, a outras populações. Então eles começam a ter esses ritos cristãos de colocar a cruz. Mas antes disso, eles, principalmente quando a pessoa era um guerreiro, eles cravavam, pegavam uma pomba, né? Eles matavam a pomba, cravavam ela ali na lança e colocavam a lança aqui assim na terra para simbolizar a sepultura, e com a pomba ali morta, enfim, penetrada pela lança. Então, bem típico, né? Bem curioso, singular. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu comentário se você sabia sobre isso e o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, né? E se você gostaria que eu
pesquisasse e trouxesse um pouco mais desse aspecto religioso a respeito dos longobardos. Eu tinha prometido em fazer ali mais uns vídeos voltados agora para os lombardos. Eu já fiz, né? Tenho 3, 4 vídeos aqui falando um pouco sobre essa questão dos lombardos dentro ali da região do Vêneto, abrangindo também a Itália, enfim, todo o território da Itália ali na prática. E agora eu vou também falar um pouco mais, né, voltar a falar sobre outras coisas em geral, mas não vou me esquecer dos lombardos, então deixa aí seu comentário também, que é muito importante. Vi ringrazio, una mucho, Ciao, ciao.